Olá pessoal, nesta pequena videoaula vou apresentar para vocês uma aula complementar à nossa aula de introdução a redes de computadores. Nesta aula decidi fazê-la separada, pois ia ficar muito longa a primeira aula, então eu vou apresentar duas ferramentas para vocês. A primeira delas é a ferramenta Ping, onde eu consigo enviar dados de um computador para outro e marcar o tempo. E a outra ferramenta é a ferramenta Traceroute. Então vamos lá, começando com a ferramenta Ping, que serve para enviar dados de um computador para o outro e fazer marcação de tempo. Então se eu fizer ping www.uol.com.br, vocês vão perceber que eu vou enviar dados de um computador, do meu computador no caso, para o computador da UOL. Neste caso, o computador da UOL aqui, como podemos observar, tem o endereço 221.2.45. Podemos observar aqui então que o ping ele simplesmente manda dados do meu computador para esse endereço e marca o tempo de ida e de volta, ou seja, quanto tempo levou um dado, nesse caso aqui de 32 bytes, de que saiu do meu computador até chegar no computador da UOL e retornar. Então, no primeiro pacote de 32 bytes foi enviado e demorou 200 milissegundos. No segundo pacote, 206 milissegundos. No terceiro, 217 e no quarto 340 milissegundos. É possível a gente observar aqui que a gente enviou 4 pacotes, como já se sabe. Nós recebemos de volta 4 pacotes, certo? E obviamente tivemos nenhum pacote perdido, ou seja, 0% de perda. O programinha, essa ferramenta ainda nos mostra alguns dados estatísticos, o tempo mínimo, certo, de todos do envio, no caso, o menor tempo foi 200 milissegundos, o tempo máximo foi 340 milissegundos e a média dos 4, nesse caso, 240 milissegundos. Ok? Eu posso, opcionalmente, passar a opção "-t" para o meu programa e ele nos mostrará em tempo indeterminado, a quantidade indeterminada de vezes de dados enviados entre o meu computador e o computador da UOL. Então vamos lá. Eu fiz ping www.uol.com.br espaço "-t". Então notem que ele não para só em 4 vezes, ele vai enviar aí indefinitivamente até enquanto eu não apertar a tecla Ctrl, segurar a tecla Ctrl e apertar C, ok? Então notem aí que eu já enviei mais de 10 pacotes e aí ele está marcando aqui o tempo de envio de cada um deles. Então se eu fizer aqui Ctrl C, ele vai justamente me dizer que enviou 27 pacotes, 27 pacotes foram recebidos de volta, isso significa dizer que eu não perdi nada. E aí ele fez, obviamente, ele me passou aqui aquelas informações estatísticas que eu já tinha falado para vocês, né? O tempo mínimo, né, de envio de pacote, o tempo máximo e a média. Com o Ctrl C, segura o Ctrl e aperta C, o programinha para de funcionar e sai, quando mostra os dados estatísticos que eu acabei de explicar para vocês, certo? Então esse programinha, embora seja super simples, ele serve para identificar alguns problemas de rede, como por exemplo, se eu tivesse tendo problemas de rede no meu computador, eu não ia conseguir pingar, certo? Então o que a gente chama justamente o verbo, a gente terminou gerando um verbo no português chamado pingar, certo? Significa dizer enviar dados entre o meu computador e o outro computador usando o programa ping. Certo? Então eu posso até mostrar um exemplo para vocês aqui. Se eu simplesmente desconectar aqui o meu computador, não sei se vai dar certo, certo? Então vamos aqui desativar a minha interface de rede, desativá-la, e aí a gente vai observar que se eu fizer ping de novo para o computador da UOL, ele vai dizer justamente que a solicitação de ping não pôde ser concluída porque o site da UOL não foi possível ser encontrado. Certo? Então ele pediu aqui para eu verificar o nome e tentar novamente. Obviamente ele não conseguiu acessar, por quê? Porque eu desativei a minha conexão com a internet. Então deixa eu reabilitá-la, ok? Deixa eu reabilitar minha conexão com a internet e isso me dará a possibilidade de mostrar para vocês a outra ferramenta, ok? Então cadê? Vamos lá, eu estou procurando, não uso Windows, eu uso Linux, então por isso que eu estou um pouquinho perdido. Mas aqui, pronto, achei. Então reativei a minha placa de rede, certo? Então provavelmente eu voltei a ter acesso à internet. Vamos só testar se está funcionando ok. Ping, uol.com.br, está tudo funcionando corretamente. Então vamos lá.
Com isso, eu vou apresentar para vocês a nova ferramenta, uma outra ferramenta, que é a ferramenta Traceroute. A ferramenta Traceroute, diferentemente do ping, ela envia dados de um computador para o outro, só que ela traça a rota, como o próprio nome já diz, né? Traceroute. Ela traça a rota entre o meu computador e o computador que eu escolhi, no caso o uol.com.br, me mostrando passo a passo cada salto de um determinado pacote, ou seja, por onde está passando o meu pacote, qual é o caminho, quais são os roteadores que o meu pacote está passando e que os roteadores estão sendo utilizados para rotear, certo? Esse é o verbo correto, para rotear um pacote que está saindo do meu computador até o computador da UOL. Então, na videoaula eu fiz até uma referência para vocês dizendo que não estava no Brasil. E aí, obviamente, a gente vai conseguir justamente perceber isso agora. Então, vamos lá. Eu estou nos Estados Unidos, então a gente vai observar claramente isto agora. Então, se eu fizer Tracert, que é o nome do programa de traçar rota no Windows, certo? Se vocês usarem o Linux, o nome seria Traceroute, tudo junto, ok? Certo? Mas como estamos no Windows, vamos usar o comando Tracert. Então, se eu fizer Tracert, espaço www.uol.com.br, nós iremos observar justamente o que eu tinha falado para vocês. Então, notem aqui que o meu computador está enviando dados para 202.2.45. Só que agora ele está traçando a rota a cada passo, a cada salto que o pacote passa. Então, se vocês assistiram o vídeo, vocês vão justamente perceber isso, né? O vídeo não da minha aula, mas o vídeo sobre como a internet funciona. Vocês vão observar justamente esse comportamento. Então, aqui é possível ver o programinha Traceroute traçando a rota do meu computador até o computador da UOL. Então, antes de explicar esse relatório aqui, eu vou explicar para vocês um dos primeiros conceitos sobre roteamento de internet. Todo computador, independente do qual seja, que tiver acesso à internet, ele tem uma rota padrão. Ou seja, se você precisar acessar qualquer computador que não seja na rede local, certo? Que não seja na sua LAN, aquela requisição que não tem destino na rede local, ela vai ser redirecionada para a rota padrão. Então vamos lá, para vocês olharem a rota padrão, simplesmente basta acessar o prompt do DOS e digitar ipconfig. Então esse ipconfig vai me mostrar o seguinte: o meu endereço IP é o 10.0.2.15, tá? Que eu já expliquei para vocês, é mais ou menos a ideia do número do telefone. E a minha rota padrão, que nós também chamamos de gateway padrão, é o 10.0.2.2, ok? Existe outra forma de olhar o endereço, que é simplesmente clicando aqui no endereço da placa de rede, e aí você vai abrir na propriedade da placa de rede e vai conseguir obter as informações. Eu acredito que aqui em status a gente consegue essa informação. Se eu for aqui em suporte, por exemplo, eu vou conseguir ver gateway padrão 10.0.2.2, ok? Se eu clicar em detalhes, eu posso ver mais informações sobre a minha conexão, sobre a minha placa de rede. Esses mais detalhes aqui, simplesmente para visualizá-los usando o prompt, eu simplesmente faço ipconfig/all e ele vai me mostrar, a outra /all, e ele vai me mostrar aqui as informações de conectividade da minha placa de rede. Bom, mas isso não vem ao caso agora. O que interessa para a gente é o conceito de rota padrão. Notem que esse endereço www.uol.com.br ele não é um endereço válido na minha rede local, ou seja, ele não existe na minha rede local, e sim ele está disponível na internet. Então, como ele não está na minha rede local, o que vai acontecer? O meu computador vai obrigatoriamente enviar essas informações para o meu roteador padrão, certo? Então a gente consegue ver aqui isso daí nesse relatório. Então, o primeiro passo: o que o roteador faz, o que o meu computador vai fazer quando ele encontra o endereço de destino na minha rede local? Enviar para a rota padrão. Nesse caso, como a gente já observou, a minha rota padrão é a 10.0.2.2. Então, meu computador enviou essa informação para o roteador padrão, que é a que está aqui em casa, que está aqui na casa do meu irmão. Eu estou na casa do meu irmão, então ele está enviando para a rota padrão. E logo em seguida, esse roteador aqui, ele tem uma rota padrão também. Então, ele não sabe entregar o pacote
para 200.221.2.45, mas ele sabe quem pode saber. Então ele entrega para 192.168.1.1. E esse 192.168.1.1 também não sabe como é que entrega esse pacote para esse destino. Então ele vai pulando de roteador em roteador até chegar no destino, ok? Então o terceiro salto aqui deu esgotamento de tempo, isso não interessa agora então pra gente. E notem que a cada salto que ele faz, ele calcula 3 vezes o tempo, certo? Então, do meu computador para o meu roteador padrão, que está aqui em casa, demorou menos de 1 milissegundo, certo? Do meu computador até o segundo roteador na minha rota, né, demorou 2 milissegundos, depois 7 milissegundos, 9 milissegundos. Então ele cria uma estatística, ele faz 3 vezes isso, né? Nós chamamos isso também de probe, tá? E aí mostra esse mecanismo. Então eu acredito aqui que no meu slide eu tenho uma apresentação sobre isso. Então deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Eu acredito que seja esse slide aqui, né, que foi um complemento da nossa videoaula, que na verdade foi o material da nossa videoaula, mas eu decidido não apresentar isso na videoaula para não deixar a videoaula muito longa. Mas como estamos falando especificamente sobre isso, eu consigo visualizar justamente nessa animação aqui. Então, essa animação ela vai me mostrar justamente isso, o que é que o programa traceroute faz. Então notem que o meu computador ele enviou dados, então ele mandou para o meu primeiro roteador, certo? Então ele fez 3 probes, certo? Que é justamente aqueles 3 tempos que são mostrados aqui, ok? Então esses 3 probes é 1 milissegundo, de menos de 1 milissegundo, de menos 1 milissegundo para 10.0.2.2, que é o meu roteador padrão, certo? Então o próximo probe, justamente aqui na animação, ele vai até o segundo roteador, certo? Nesse caso aqui seria 9268.1.1 e o terceiro probe para o terceiro roteador e assim por diante, ok? Então isso daqui é feito pelo programa traceroute até chegar no computador de destino, que no nosso exemplo seria o computador da UOL, certo? Então aqui isso aqui não me interessa mais e eu vou explicar para vocês esse relatório aqui. Então como vocês podem perceber, o próximo salto aqui foi para um roteador na rede da Califórnia. Eu estou em São Francisco, numa cidade chamada Foster City, na verdade, que é próximo de São Francisco. E o nosso provedor aqui, ele tem uma rota padrão saindo pela uma rede de São Mateus, que é uma cidade muito próxima daqui também. E vejam que ele fez a estatística probe de tempo, né? Que o primeiro probe foi de 20 milissegundos, o segundo foi de 17 milissegundos. E o terceiro probe foi de 24 milissegundos. Então veja que ele saiu aqui de São Mateus e foi para esse roteador aqui, SF Mission, não sei o que significa, mas eu sei que na Califórnia, né? Dá para perceber aqui. E o próximo salto foi para San José. Depois de San José foi para Los Angeles, certo? Em seguida o meu pacotinho viajou até Dallas, no Texas. Depois foi para essa rede aqui que eu não consigo identificar, talvez Stemmons, deve ser alguma cidade de lá, do Texas. E logo em seguida ele já fez uma troca de tráfego aqui entre duas redes de nível 1, né, ISP nível 1, para a Telefônica, né. Então a Telefônica tem um ponto de troca de tráfego internacional, né, que vai ligando isso até a Telesp em São Paulo, ok? Então com esse esqueminha aqui é possível a gente, por exemplo, criar um desenho sobre a nossa requisição, ok? Então é possível a gente ver aqui que o nosso pacotinho passou por vários roteadores, chegando até o roteador da Telesp em São Paulo, ok? E do nosso roteador da Telesp, ele foi justamente entregou até um roteador onde está ligado na rede da UOL, ou seja, um roteador de borda da rede da UOL. E esse roteador de borda, obviamente, consegue entregar para o endereço 200.221.2.45, que é o nosso endereço alvo, certo? Então o programa traceroute serve justamente para isso. A gente consegue traçar a rota de uma requisição da origem até o destino, ok? E para cada rota ele vai fazer 3 probes marcando o tempo de cada um deles, ok? Então é isso. Essas duas aplicações servem para isso. E uma terceira coisa que eu queria mostrar para vocês, foi que eu terminei esquecendo de mostrar na nossa videoaula, é
que é possível a gente verificar o tráfego de rede na rede da RNP da UFAL. Então, se eu vier aqui www.rnp.br, rnp.br, vou conseguir aqui, indo no panorama da rede da RNP, aqui em operações, panorama do tráfego, eu consigo visualizar como está o tráfego atual de rede para a rede, por exemplo, do ponto de presença da RNP em Alagoas, que uma das partes é justamente na UFAL. Está demorando um pouquinho, mas vai abrir. Então eu já tinha apresentado isso aqui para vocês e eu terminei esquecendo de mostrar justamente esse gráfico aqui, que é um gráfico que ele me apresenta como é que está o estado atual da rede, certo? Então notem aqui que a minha saída, eu não consigo mover o mouse, mas se eu clicar, inclusive eu consigo ter mais informações a respeito desse link aqui. Então eu cliquei, vamos aguardar aqui um pouquinho. Então veja que aqui a gente tem o link Alagoas, Rio de Janeiro, né? Então o nosso link Rio de Janeiro Alagoas é de 34 megabits por segundo, como eu já tinha mostrado para vocês na nossa videoaula. Esse gráfico aqui ele é atualizado a cada 5 minutos. Então a gente tem aqui um gráfico bits por segundo, né? No eixo das ordenadas, né? No eixo Y, e no eixo X, na abscissa, aqui a gente tem aqui o tempo, certo? Então notem aqui que 5 horas da manhã de hoje até 8 horas da manhã aqui a gente teve praticamente zero de tráfego. Isso aqui provavelmente deve ter sido manutenção, o pessoal estava fazendo manutenção no link da RNP lá em Alagoas. Então a gente consegue perceber que logo depois, umas 8h30, 9 horas da manhã, a gente começou a ter um pico muito alto, né? Onde a linha azul representa saída, né? Requisições de saída, e a parte verde aqui representa requisições de entrada, ok? Então isso aqui foi uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar para vocês, mas é super importante. Vocês podem explorar isso aqui e entender um pouquinho mais, certo? Aqui também é apresentado gráfico semanal. Então note que esse comportamento aqui parado não é normal. Então essa queda daqui é justamente durante os finais de semana, né, onde não tem muito movimento lá na universidade. Não só na universidade, mas no todo o POP de Alagoas, né, nas universidades, no Cefet, no caso no IFAL, né, que agora é o IFAL, na UFAL e assim por diante. Ok? Então essa entradazinha aqui, essa diminuição do tráfego é justamente durante os finais de semana. Ok? Então a gente consegue perceber aqui que tem gráfico semanal, gráfico mensal, né, mostrado a cada 2 horas, com a amostragem de a cada 2 horas, gráfico anual, né? Então vocês conseguem justamente perceber esse comportamento durante todo o ano, certo? Saindo aqui de maio do ano passado até maio deste ano. Ok? Então vocês também podem explorar outros lugares, certo? Simplesmente clicando nos links que estão sendo apresentados naquele mapa mais geral que seria anteriormente, esse que vai carregar agora, certo? Então se a gente quiser saber aqui como é que está o tráfego no link de São Paulo, vamos lá, link do POP de São Paulo com o POP do Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui um link de 900 megabits por segundo. Então imagine aqui, ó, chegou um pico aqui de 3 gigabits por segundo, certo? Em algum momento aqui, sei lá, entre meio-dia e 2 horas da manhã, 2 horas da tarde de hoje. Então a gente consegue visualizar justamente isso, certo? E aí vocês podem também explorar, entender um pouquinho, procurar ver e analisar todo esse tráfego que acontece na rede da RNP. Então isso aqui é super interessante, não podia deixar de mostrar isso para vocês. Então fica aí mais uma de nossas videoaulas que vocês podem também explorar da forma que vocês desejarem. Então é isso, pessoal, um forte abraço para todos e até a próxima.